Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, estamos aqui, mais uma vez, reunidos para esse ciclo de seminários do grupo de pesquisa de tese. E o artigo que eu vou apresentar, que hoje ele é intitulado Análise Integrativa de Rede revela novos genes sugerindo efeitos crônicos e o tratamento dentro da Covid-19. Então, me apresentando, meu nome é Karine Couto Souza, sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2021 pela revista Briefing in Bioinformatics, pelo grupo de Alisa Pavel e colaboradores, não sei como se pronuncia, na editora Oxford. Então, iniciando, falando... Só fala um pouquinho mais alto, Karine, que eu acho que o Felipe está com dificuldade de escutar. Ótimo. Então, iniciando para falar um pouquinho mais sobre a revista, esse artigo ele foi publicado na Briefing in Bioinformatics, que eu acabei de mencionar anteriormente, cujo fator de impacto em 2021 ele foi considerado 13.994, sendo considerado o ALISA 1 dentro da medicina. O artigo ele não fala muito a respeito daquelas informações que a gente sempre traz, falando da questão do tempo de revisão, do tempo de aceite da revista, mas ele dispõe de uma planilha do Excel no qual você pode baixar, que ele oferece todas as revistas que estão indexadas dentro da editora Oxford, Então a gente observa, de acordo com esse slide, que a Briefing Bioinformatics, que é a 58i dessa lista, ela custa aproximadamente $4.000 para você publicar dentro dessa revista. Então, nós brasileiros gastaríamos aí em torno de 24 mil. Em momento algum, a revista fala sobre sediar acordos para isenção da taxa ou para abatimento dessa taxa para alguns países que estão sediados no programa Research for Life. E aí, na última coluna, a gente tem o formato de publicação dentro dessa revista. Então, você tem o Full Open Access, tem o formato híbrido, seria no caso aqui da Briefing in Bioinformatics. E aí, falando um pouquinho sobre a autora, a Alisa Pavel ela é uma estudante de PhD, com uma larga experiência na área de bioinformática pela Universidade de Stanford, cuja sua formação básica foi pela The University of Edinburgh. Então, ela, que é uma estudante de PhD da Finlândia. E aí, diferentemente do que eu fiz em apresentações anteriores, eu não vou falar do tempo que se leva para desenvolver um medicamento, das vantagens, do objetivo do reposicionamento, porque é uma coisa que a gente já falou em apresentações anteriores. Então, hoje eu vou mais ao foco mesmo do artigo. Então, diferentemente do que a gente falou na semana passada, que foi sobre uma doença neurodegenerativa, a doença de Alzheimer, hoje a gente vai falar novamente sobre a Covid-19. E o artigo ele começa falando que a Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, está intimamente associado com altas taxas de mortalidade e incidência ao redor do mundo. A gente sabe que, apesar de já terem vacinas aprovadas no mercado para combater o processo de disseminação do vírus, a gente sabe que as taxas de mortalidade ainda continuam bem altas. E aí o artigo ele diz que a infecção pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, ele pode ocorrer através de dois desfechos. O primeiro desfecho de forma assintomática, ou o segundo desfecho, que é de forma sintomática. E o indivíduo, quando ele é acometido pela Covid, ele apresenta desfechos sintomáticos, ele pode apresentar desfechos leves a moderados, ou ele pode evoluir para quadros muito mais graves, como o caso, por exemplo, de pneumonia grave e até mesmo evoluindo para síndrome respiratória aguda grave, que a literatura vai denominar de SDRA, que está intimamente associado com as altas taxas de mortalidade. Isso porque dentro da SDRA a gente vê todo aquele processo de tempestade de citocinas que está sendo desenvolvido. Então, como eu falei anteriormente, quando o indivíduo ele é acometido pela Covid-19, ele pode apresentar uma doença respiratória de leve a moderado e aí, consequentemente, ele vai apresentar uma tosse, um resfriado, uma febre, e aí não necessariamente ele precisa de um tratamento específico, uma abordagem terapêutica específica. E no
caso, quando esse indivíduo ele é acometido por uma doença respiratória muito mais grave, esse paciente ele necessita ser hospitalizado, ele consequentemente vai necessitar de uma ventilação mecânica para auxiliá-lo e muitas das vezes esse paciente ele pode evoluir para o óbito, ok? Então, quais seriam os fatores, né, que estariam intimamente associados à alta probabilidade desse indivíduo ser acometido pela doença respiratória grave, né? Qual seria então essa probabilidade? Então, indivíduos, né, que são indivíduos idosos, portadores de algum tipo de doença cardiovascular, diabetes, câncer e também as doenças respiratórias crônicas, eles são considerados aí, fatores de risco, né, uma predisposição para que esse paciente ele evolua por um quadro muito mais grave da Covid. E aí eu gosto muito de trazer essa imagem que foi produzida por a professora Cristiane para a apresentação, né, do nosso anteprojeto de doutorado, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, porque ele traz exatamente, né, os órgãos que são acometidos pela Covid-19 durante esse desenvolvimento, né, infeccioso, processo infeccioso. Então, a gente observa aqui o vírus SARS-CoV-2, a gente tem aqui proteínas spike, né, que são as proteínas de ancoramento do vírus na célula do hospedeiro. Aqui a gente tem um tecido em específico, vamos supor que aqui é o tecido, né, pulmonar, células epiteliais, e aqui a gente tem os receptores presentes nessa membrana celular. Especificamente, a gente tem ECA2, a gente tem TMP-RSS2, que é a proteína serina transmembranar 2, que estão intimamente associados ao processo, né, de adentramento do vírus na célula do hospedeiro. Então, o artigo, inclusive, ele relata, né, que quando esse indivíduo ele é acometido por esse processo infeccioso do SARS-CoV, várias disfunções sistêmicas estão envolvidas. Então, a gente tem lesões pulmonares, a gente tem uma disfunção cardiovascular, uma disfunção renal, uma disfunção cerebral, e outros órgãos também podem ser acometidos em menor escala. Então, a gente tem o tecido hepático, o tecido intestinal, e assim por diante. Como foi falado, esse artigo ele foi, né, publicado no ano de 2021. E sabemos, né, que lá no iníciozinho de 2021 a gente ainda não tinha vacinas aprovadas. Então o artigo, inclusive, diz, né, que não existiam vacinas aprovadas que pudessem combater o processo de transmissão do vírus, né, travar essa progressão da doença, inclusive o aparecimento, né, de variantes. E que os pesquisadores de diversas partes do mundo estavam unindo esforços para tentar encontrar novas abordagens terapêuticas que fossem eficazes, né, dentro do processo infeccioso da Covid-19 e também como forma de encontrar os mecanismos moleculares que estavam intimamente associados a esse processo infeccioso. E a literatura, né, esse artigo, ele ainda relata que o processo de infecção do vírus ele é mediado, né, por um processo de endocitose, que será favorecido pelo receptor de ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que, como eu mencionei para vocês naquela figura anterior, ela está presente, né, na membrana celular do hospedeiro. E aí, diversos órgãos e tecidos podem expressar ECA2, como, por exemplo, a gente vê aqui através dessa imagem, né, a gente pode ter a expressão de ECA2 no tecido cardiovascular, nos vasos, nos tecidos pulmonares, nos rins e assim por diante. E aí isso levantaria, né, um grande questionamento, uma grande problemática sobre os possíveis efeitos, né, ectópicos da infecção pela Covid-19. Okay? E aí, mediante o exposto, né, qual seria a grande problemática, né? Será que nós ainda será que nós já, aliás, né, estamos livres da Covid-19? Será que a pandemia, ela acabou? Né? Então, é uma grande pergunta que a gente se faz, né? Até porque a questão da utilização das máscaras já caiu, né, em lugares. Então, eu achei muito interessante trazer essa cartilha que foi produzida pela cidade de São Paulo, que fala sobre 5 sinais de que a pandemia ainda não terminou. Então, primeiramente, bilhões de pessoas ainda estão sem a vacina.
Nem todas as crianças estão imunizadas, e aí entra, né, a grande justificativa do trabalho do IRIS. Milhões de pessoas no Brasil não completaram o esquema vacinal, então, apesar de a gente estar aí já na 5ª dose da vacina, né, nem todas as pessoas se vacinaram, tomaram a primeira, a segunda, a terceira, acharam que já estão imunizadas e não voltaram para tomar as outras doses da vacina. Novas variantes do SARS-CoV continuam surgindo, aquilo que a gente sempre comenta, né? A variante Ômicron, que é muito mais potencial, muito mais transmissível, e o número de casos e mortes ainda continua extremamente altos, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito essa questão cultural, essa questão religiosa, né, das pessoas não aceitarem muito bem a introdução, né, de vacinas. E aí, como forma de representar, né, de ilustrar essa última afirmação traga por essa cartilha, do número de casos de mortes que ainda estão muito altos, eu trouxe essa imagem que vocês podem ter acesso através do painel coronavírus aqui no Brasil. Vocês podem ter acesso através do link que eu dispus aqui no rodapé, tá? covid.saude.gov.br. Esse painel ele foi atualizado no dia 14/10, que foi o dia que eu estava fazendo a montagem dessa apresentação. Então, a gente observa a nível brasileiro, né, total, o número de casos confirmados. Então, a gente observa aí um total de 34 milhões aproximadamente de casos de Covid relatados. Ele mostra até essa setinha aqui, né, mostrando um declínio dos casos, né, confirmados, mas a gente ainda sabe, né, que o número de óbitos ele ainda continua extremamente alto. Então, observa, né, 687 mil casos de óbitos confirmados aproximadamente ao redor do Brasil inteiro. E eles dividem, né, esses números de óbitos, incidências e mortalidades por regiões do Brasil. Então, a gente observa aqui na região sudeste que a gente tem aproximadamente 13.744.000 casos de Covid-19 registrados, né, e cerca de aproximadamente 329 mil casos de mortes, tá, relatados. Posteriormente, a gente tem a região sul, a região norte e assim por diante. Então, a gente observa, né, que ainda não estamos livres da Covid, né? Já esse dashboard, ele nos mostra, né, a nível mundial. Então, vocês também podem ter acesso a esse dashboard através do link que eu dispus aqui no rodapé do slide, onde ele mostra em vermelhinho o número total de casos registrados, em branquinho o número total de mortes e em verdinho, né, o total de vacinas que foram administradas. E aí ele mostra, né, esses valores sobre o formato de gráficos aqui na lateral, tá, na nossa lateral direita, onde a gente observa que o período, né, ele vai de 2020, que foi quando a pandemia ela foi decretada, né, pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020 como sendo pandemia, mas a gente sabe que a sua primeira incidência foi na China, né, em 2019, até o período de 2022. E aí observem especificamente, né, no gráfico verdinho em relação às vacinas. A gente vê que 2020 está no linear de zero porque não existiam vacinas ainda. A gente observa que em 2021 foi o boom, né, de indivíduos se vacinando, toda aquela questão da publicidade, né? E aí a gente observa que, olha só, em 2022, né, mais uma vez mostrando a importância da gente estar de olho, né, de que a pandemia ainda não acabou, só salientando, né, a afirmação que foi traga por aquela cartilha da cidade de São Paulo, de que as pessoas elas não estão completando esse esquema vacinal. Então, a gente observa que aqui, de acordo com esse dashboard, os Estados Unidos seria o país, né, que tem o maior número total de casos registrados, 96 milhões de casos, né, registrados, e um número total de 1 milhão de óbitos registrados, ok? E aí, no período de 28 dias, 1 milhão de casos registrados e 11 mil óbitos confirmados. Depois a gente tem a Alemanha, a França e assim por diante. Mas dentro de uma escala global, né, inclusive em outro gráfico que eu encontrei na internet, mostra que os Estados Unidos é o primeiro país com maior número de casos relatados e posteriormente o Brasil. Bom, portanto, pessoal, mediante o exposto, a hipótese desse trabalho foi de que existe uma grande lacuna no conhecimento para vincular as primeiras respostas do hospedeiro ao vírus com as alterações fenotípicas subsequentes.
E, portanto, nesse trabalho, levantou-se a hipótese de que os genes que ligam os interagentes a montantes e os efetores ajusantes, eles estão envolvidos na transdução e na amplificação da resposta do hospedeiro ao vírus e que podem, portanto, representar um novo conjunto de genes potencialmente relevantes. E aí, dentro de biologia molecular, quando a gente fala dos termos, né, ajusante e amontante, o que eles estão se referindo? Eles estão se referindo à ordem temporal e mecanicística que está ocorrendo, tanto a nível molecular quanto a nível celular. Então, por exemplo, em relação à questão celular, né? O segundo mensageiro, ele atua jusante na ativação dos receptores presentes na membrana celular. Agora, por outro lado, a ativação desses receptores presentes na membrana celular, eles vão estar atuando a montante na produção, ou seja, na síntese dos segundos mensageiros. Isso na transdução de sinais, ok? Então, é só para exemplificar. Então, o objetivo desse trabalho foi aplicar métodos de integração de dados escaláveis e flexíveis para desenvolver um conjunto de robusto conhecimento molecular que ele denominou de Unified Knowledge Space, que ele vai denominar aqui pela sigla UKS, que vão ser representados através de grafos de conhecimento, que são grandes estruturas de dados que modelam diferentes entidades, suas propriedades e conexões. Então, como ele falou anteriormente, né, existe uma grande lacuna no que tange as primeiras respostas que são desencadeadas, né, durante o processo infeccioso do vírus na célula do hospedeiro e entre os efetores tardios da infecção. Então, existe um gap, né, de informações moleculares, mecanicísticas. Então, o objetivo desse trabalho foi construir, né, uma análise de rede, foi construir uma integração de dados, né, uma mesclagem de informações, como forma dele encontrar genes que estão intimamente relacionados a essa lacuna do conhecimento, tá ok? E aí, quando ele fala que foi feito um método de integração de dados escaláveis e flexíveis, ele está mencionando aqui a utilização de um modelo multiplex de camadas. Eu não sei se eu já mencionei isso em apresentações anteriores, ou IVES, ou se vocês já ouviram falar, que dentro da área de reposicionamento de fármacos, a gente tem camadas, né? Então, exemplificando, uma primeira camada homogênea significa que existe uma interação entre gene e gene, são entidades biológicas semelhantes. Você está fazendo a interação, gene e gene. Uma segunda camada de informações, você vai estar fazendo a interação entre proteína e proteína. Terceira camada de informações, interação entre alvos farmacológicos e alvos farmacológicos. Então, por que ela é homogênea? Ela é homogênea porque você está comparando estruturas semelhantes, entidades semelhantes. E aí, quando você faz uma conexão, tá? Quando você faz uma conexão entre essas camadas, ou seja, essas camadas multiplex, você tem a construção de uma rede heterogênea, porque você está avaliando mesmos nós, ou seja, mesmos tipos de entidades, no entanto, as conexões, elas são traçadas de maneiras distintas. E ele vai falar isso aqui um pouquinho mais adiante, mas já esclarecendo para vocês, né, é um modelo de camada multiplex, ok? Então, ele diz que esses grafos de conhecimento, eles permitem integrar vários dados de diversos domínios e repositórios em um único espaço, né, um espaço em comum. Dessa forma, facilitam a organização da informação de forma estruturada e eles permitem visualizar e recuperar relações complexas entre diferentes entidades derivadas de múltiplas fontes. Outra finalidade desses grafos de conhecimento é a geração de fatos atualmente desconhecidos que podem ser inferidos a partir de links existentes, né, conexões existentes. No domínio da biologia, esses KGS eles têm sido utilizados, por exemplo, no reposicionamento de fármacos ou para inserir a associação doença-biomolécula. E ele diz que nessa construção desse repositório robusto que ele construiu nesse trabalho, os nós, eles podem representar o quê? Eles podem representar genes, eles podem representar tanto genes, proteínas, né? Ou eles podem representar fármacos.
enquanto que as bordas, elas vão estar representando diferentes conexões entre essas entidades. Nada além do que aquilo que a gente já conhece. Esses Unified Knowledge Spaces, eles são criados combinando métodos de integração de rede. Então, o que eu acabei de mencionar anteriormente, ele vai integrar dados homogêneos com dados heterogêneos. Você pode trabalhar com uma rede somente homogênea? Pode. Você pode trabalhar com uma rede somente heterogênea? Pode. Ok? A integração de rede homogênea, ela combina redes diferentes com o mesmo nome, com o mesmo tipo, mas bordas diferentes mesclando-as em uma única rede. Por exemplo, combinando várias redes de interação, proteína-proteína, enquanto que a integração de rede heterogênea, ela visa conectar redes com diferentes nodes, ou seja, diferentes tipos. Por exemplo, rede alvo-gene-fármaco com uma rede gene-gene, que é isso que ele vai fazer aqui nesse trabalho. Então, mais uma vez, salientando, ele vai trabalhar com o modelo de rede heterogênea. E aí eu trouxe essa imagem que ela foi extraída do artigo de bicolaboradores, se eu não me engano, é a referência 24 ou 25 que esse artigo traz, que eu achei extremamente interessante para ilustrar isso aqui que a gente está mencionando agora. Então, observem que através da figura A, a gente tem uma ilustração de rede heterogênea, composta por uma rede de interação gene-gene. Então, aqui a gente tem genes que vão estar interagindo aqui, tá? Nessa rede. E no segundo, em rosinha, nesse segundo modelo, a gente tem um modelo, uma rede doença-doença, tá? Em que eles vão estar interagindo consigo mesmo. E aí essas conexões, ou seja, essas bordas, elas vão estar levando a interação dos genes juntamente com as doenças. Ela vai estar fazendo essa associação de rede. Então, a gente diz que nesse modelo da letra A, a gente tem um modelo heterogêneo. Isso aqui é uma camada, gene-gene. Essa daqui é uma outra camada, interação doença-doença. São entidades iguais, homogêneas, no entanto, fazem associações, compartilhamentos. Então, torna-se uma rede heterogênea. Já na letra B, a gente tem uma ilustração de rede homogênea. Então, a gente tem a construção de uma rede gene-gene e a outra construção de rede gene-gene. E aí, esses genes vão estar interagindo aqui dentro dos seus clusters, dos seus módulos. E aí, observe que essas informações elas vão se integrar. Olhem só, observem que aqui a gente tem a espécie de um triângulo, correto? Aqui a gente tem a espécie de um triângulo que não tem a presença dessa conexão, dessa aresta. E a gente observa que aqui ela vai formar informações complementares, tá ok? Então é isso que constitui a integração de rede, a junção de informações que estão se complementando, estão se integrando. A gente chama de mesclagem, mesclagem de rede, integração de rede. Tá ok? Então, inclusive, como essa conexão de aresta aqui, ela é semelhante a essa conexão de aresta aqui, observem que o peso dessas arestas, ou seja, a espessura dessas arestas, perdão, ela é muito maior, ok? Porque ela está presente nas duas redes, tá? Seguindo adiante, então, como forma da gente entender o que foi feito nesse trabalho, toda a metodologia que foi aplicada nesse trabalho, eu fiz a produção dessa imagem aqui. A gente vai observar que aqui existem mais dois círculos, mas como a projeção não favoreceu. Então, a gente observa que, inicialmente, houve a recuperação dessas informações, a recuperação desses dados. Vou explicar o que ele fez um pouquinho mais adiante, mas como a gente já mencionou em apresentações anteriores, ele recuperou essas informações através de dados transcriptômicos de RNA sequencial, e para isso ele utilizou novamente o GEL. Tá? Ele coletou essas informações através de dados extraídos da literatura, através do artigo de Gordon et al., que ele vai falar um pouquinho mais adiante, no qual ele avaliou a interação entre proteína do hospedeiro e a interação entre proteínas do SARS-CoV, tá ok? E ele recuperou essas informações também através de 4 plataformas, que foi a HIP, a Hit Prediction, entre outras ferramentas para avaliar a interação proteína-proteína. Além disso, ele processou cada uma dessas informações,
Feito isso, ele construiu uma rede que ele denominou de UKS, essa Unified Knowledge Space, com bem robusto informações, sendo que ele disse o seguinte, que essas arestas, cada uma são obtidas através de ensaios distintos. Essas informações elas podem ser extraídas da literatura ou elas podem ser extraídas através de experimentos, seja ele clínico, seja ele de pesquisa pré-clínica. Tá? Então, as informações, a qualidade dessas informações são qualidades distintas. Então, ele aplicou um peso a essas arestas como sendo de 100% de fonte de suporte. Ou seja, uma aresta de alta qualidade, uma conexão extremamente interessante, extremamente forte. E o que ele vai fazer? Ele vai construir esse UKS, correto? Esse compêndio robusto, essa rede que ele está criando. No entanto, é importante salientar que nem todas as informações que estão presentes ali, elas são de alta qualidade. Então, ele vai estabelecer um valor de corte que ele denominou de sendo de pelo menos 0,75. Vou falar isso tudo adiante, tá? Mas só para a gente ir trazendo algumas informações para ir consolidando nosso conhecimento. Então, ele vai estabelecer um valor de corte de 0,75, tá ok? Como sendo essa pontuação de suporte, esse peso de aresta. E aí, observem que daquela rede total, ele falou o quê? Quero extrair uma rede de alta qualidade. E aí, através daquela rede como um todo, ele extraiu uma sub-rede. Ok? Então, essa sub-rede aqui, que eu estou mencionando no slide, é uma sub-rede de alta qualidade. Ok? E aí, gente, o compilado de todas essas informações, da recuperação de dados, processamento e extração de conhecimento, vão formar o que a gente chama, né, de construção de um espaço de conhecimento unificado, UKS. É importante salientar que esse UKS ele não serve somente para a área de reposicionamento de fármacos, não, tá, pessoal? A gente sempre fala, né, que a análise de rede, esse conhecimento, né, ele vem muito das ciências sociais, das ciências da computação. Então, dentro de outras áreas, sem ser a área da saúde, tá, sem ser as áreas médicas, a gente tem a construção de UKS também. Ok? Esse compilado de informações robustas. Bom, então, como eu falei, construção de multicamadas, né, camadas multiplex, onde você vai ter a integração de dados de forma totalmente flexível e integrativa. Tá? Então, primeiro passo a ser aplicado na metodologia desse trabalho. Ele fez a coleção dos dados. Ok? Então, ele coletou informações de interatores virais. Então, genes conhecidos por interagir fisicamente com os componentes virais dos sarcófados, eles foram recuperados do artigo de Gordon et al. 2020. Esses genes, eles são envolvidos nos primeiros eventos da resposta do hospedeiro à infecção viral. Então, guardem essa resposta. O primeiro conjunto de informações que ele selecionou são proteínas que interagem fisicamente, proteínas do hospedeiro que interagem fisicamente com as proteínas do vírus. Levando-se em consideração a afirmação desse slide, eu trouxe a figura do artigo de Gordon et al. Então, essa figura ela representa a rede de interação proteína-proteína do SARS-CoV. Então, a gente observa que a gente tem a presença de vários clusters, vários subredes, né? E a gente observa que o losango vermelho, como vocês podem observar, cada um desses losangos vermelhos, eles representam a proteína do SARS-CoV, tá? Cada uma das proteínas do SARS-CoV. E a gente observa que ao redor a gente tem vários círculos em cinza, azul, né? Que representam os genes relacionados ao hospedeiro, tá? Então, a interação proteína hospedeiro, proteína SARS-CoV, tá ok? E a gente observa aqui em amarelinho, tá, em cada um desses clusterzinhos, a presença de alvos, tá? São considerados aqueles genes chaves e cada um desses agrupamentozinhos como sendo, né, genes considerados alvos de fármacos, tá ok? E a gente observa, inclusive, cada um desses agrupamentos fazem parte de uma via, né, em específico. Então, aqui essa via é responsável pela glicosilação. Aqui, mais acima, a gente tem
vias que fazem parte, né, do ribossomo mitocondrial, enfim, né, cada um desses clusters vai estar sendo enriquecido de forma distinta, né, vai ter uma funcionalidade distinta. Tá? Então, é só para vocês ilustrarem, né, o que foi produzido por esse artigo, tá? Que ele vai trazer como citação. Feito isso, ele vai coletar um segundo conjunto de informações, que são os dados transcriptômicos, como nós já bem sabemos, são dados referentes ao RNA sequencial. Tá, ok? Então, os dados de expressão gênica de biópsias pulmonares humanas, pacientes infectados com SARS-CoV e linhas celulares infectadas também com SARS-CoV foram recuperados do repositório Gene Expression Animals, que a gente já mencionou em apresentações anteriores. Aí aqui na frente ele vai trazer o meu identificador dessa amostragem dentro desse repositório. E aí ele diz, né, que esse conjunto de dados, esse RNA, na verdade, sequencial, ele foi extraído 24 horas após a infecção. Então aqui observem que a gente está trabalhando, né, com espécimes in vivo e in vitro. In vivo, biópsias pulmonares, e in vitro, linhagens celulares. Ok? E ele diz que nesse trabalho foram analisados 5 condições experimentais diferentes contidas nesse conjunto de dados do GEL. Então, o primeiro conjunto de análises experimentais, né, condições experimentais, foram as biópsias pulmonares, que eu mencionei anteriormente, que são análises em vivo, células epiteliais basais alveolares humanas adenocarcinômicas, que são as células A549 infectadas com SARS-CoV, células A549 que superexpressam a enzima conversora de angiotensina 2, as células de adenocarcinoma pulmonar humano, que são as células CALO3, também infectadas com SARS-CoV, e a última condição experimental, que são as células epiteliais brônquicas humanas, denominadas de células NHBE, também infectadas com SARS-CoV. Tá bom? Então, foram essas as linhagens celulares que ele trabalhou. E aí ele diz, obviamente, que para cada uma dessas linhagens celulares, as linhas tratadas, ou seja, as simuladas, foram coletadas para serem usadas como controle para análise da expressão. Isso é um fato, né? Porque quando a gente fala de pesquisa clínica, pré-clínica, a gente precisa ter, né, o nosso grupo de intervenção, que aqui no caso é o grupo que vai estar expressando SARS-CoV, né, gente relacionada a SARS-CoV, e o grupo controle que precisa ter sido submetido à mesma simulação, ok? Para que ele possa fazer esse contraponto a fim de se encontrar genes diferencialmente expressos. Feito isso, ele vai fazer o processamento dessas análises. Lembra que eu comentei com vocês, se eu não me engano, na apresentação anterior, né, na apresentação retrasada, que dentro dessa análise, né, desses bancos de avaliação da expressão gênica, eles podem ser baixados sob a forma de transcrito por milhão quilobase por bilhão, esse RNA. Então, eles precisam estar sobre a mesma nomenclatura. Eles precisam ser, né, as mesmas informações para que essas informações elas possam ser analisadas de forma agrupada. Seria a mesma unidade. É a mesma unidade, essa é a palavra, isso aí. Então, eles precisam estar na mesma unidade, né? Essas informações elas possam ser compiladas. Então, ele diz que essa análise da expressão gênica ela foi realizada a partir das contagens brutas fornecidas nesse registro GEL. As bases contagens de leituras elas foram aplicadas, né? Utilizando-se do método de teste de proporção implementando um pacote mais certo bioconducto, e as contagens filtradas elas foram normalizadas. Okay? Aquele famoso pulo do gato, que não é falado muitas das vezes nas apresentações, né? Mas toda análise, principalmente de RNA sequencial, elas precisam ser normalizadas através do método de partiu superior implementado nesse pacote que ele utilizou. O pacote que a gente viu na semana passada, que ele também se utilizou do GEL, foi o pacote Lima-L. Né? E aí diz que a análise de expressão diferencial foi realizada utilizando esse pacote TCR, bioconductor, enquanto os valores de B foram ajustados pelo método de Benjamin e Scherbeck. São testes de múltiplas análises, ok? Bom, feito isso, ele vai fazer então a construção desse UKS. Essas informações elas estão sendo implementadas dentro desse UKS, ok? Então ele diz que os genes codificadores de proteínas humanas conhecidos eles foram recuperados dessa plataforma ENZBL, eu acho que é assim que se fala, né? Que representam essa base do UKS desenvolvido. Então,
através de todos os genes que ele selecionou, ele foi lá nessa plataforma para avaliar, né, quais eram as proteínas que esses genes estão responsáveis por codificar, ok? E aí ele diz que as interações proteína-proteína conhecidas, eles foram recuperados através de 4 plataformas, que foi a plataforma do HIP, que foi baixada em 28 de 10 de 2019, a Hits Predict, que foi baixada em 4 de 11 de 2019, o CAD, que foi baixado em 8 de 12 de 2019, e do Stream, que foi baixado em 23 de 2 de 2020. Então, observem, né, que por mais que pareça que esse trabalho ele é muito bobo e automático, é uma coisa que demanda muito tempo. A gente diz que a parte de mineração da literatura é a parte que mais demanda tempo, porque o aprendizado de máquina, ele é falho, né? Então, a gente precisa sempre ter aquele olhar minucioso e fazer, de certa forma, né, esse olhar manual para não deixar passar nada em branco, ok? E essas redes de interação PPI, elas foram combinadas em uma única rede homogênea. Combinou cada uma dessas interações PPI, né, em camadas homogêneas, como eu falei, para fazer a comparação entre entidades semelhantes. Perdão. Mapeando as proteínas para seus genes associados, como ele mencionou, assim. Essas arestas, elas foram ponderadas com base em uma pontuação de suporte de interação, onde o peso da aresta de 1 indica um suporte de fonte de 100% das informações coletadas, como eu comentei com vocês um pouquinho anteriormente, tá ok? Isso é importante, uma vez que foi demonstrado que existe uma grande variação dentro dessas redes PPIs em termos de qualidade dessas interações determinadas. Então, essas informações elas podem ser baseadas em experimentos, mas como também elas podem ser baseadas na literatura. Né? Então, ele estabeleceu essa aresta, né, com peso de 100%, se ela tivesse, perdão, se ela representasse, né, 100% das fontes coletadas, sendo informações de alta qualidade. Portanto, a confiança da interação ela varia muito, como foi falado anteriormente. E, além disso, as ligações entre as proteínas elas podem estar faltando. Portanto, para reduzir o viés da qualidade dos dados, foram considerados suporte de origem para cada aresta como sendo muito importante, para revelar uma sub-rede de alta confiança da rede PPI homogeneamente mesclada. Então, como eu falei, daquela rede UKS que ele construiu, ele vai extrair uma sub-rede que ele vai denominar sub-rede de alta confiança de interação proteína-proteína. Ok? A fim de se vincular os dados com alta precisão, os símbolos dos genes foram baseados nos identificadores de cada gene. Eu mencionei na semana passada com vocês que eu dei aquele exemplo, né, do UniProt. Ok? As informações sobre o alvo de fármacos, eles foram coletados do Drug Bank, então essas informações do Drug Bank eles foram baixadas no dia 22 de 4 de 2020 e do Open Target foi baixado em 15 de 2 de 2019. Então, as informações tanto sobre os alvos de fármacos quanto sobre os fármacos, eles foram baixados, cada uma dessas plataformas, e eles foram integrados, eles foram inseridos a esse UKS. Então, a gente tem informações nesse UKS de informações gene-gene, proteína-proteína, alvo-alvo, fármaco-alvo, ok? Os dados contidos nessas duas fontes, elas foram mescladas em uma única camada de dados por meio do mapeamento de fármacos. Então, esses fármacos, dentro do PubChem, eles foram mapeados em relação aos CIDs, que é a lista de compostos, ou CIDs-S, né, que são a lista de substâncias, ok? E aí, novamente, observando a informação de cada uma dessas fontes. E ele diz que o UKS completo, ou seja, a construção desse compêndio robusto de informações completo, ele chegou ao final de 20.793 genes codificadores de proteínas humanas, que estão interligados por 5.941 arestas aproximadamente, né? Representando interações físicas conhecidas. E aí, 7.099 fármacos adicionais estão sendo ligados através de 22.973 arestas aos seus alvos genéticos. Ele diz que para construir uma rede gene-gene de alta qualidade, as relações gene-genes associadas a uma pontuação de suporte de fonte com pelo menos 0,75, elas foram consultadas nesse UKS e elas foram utilizadas para, então, construir uma rede gene-gene de camada única,
que é representado através do gráfico network, tá? Então, ele representou essa rede e essa sub-rede através desse programa aqui, network X, tá bom? A rede GN final, então, ela foi composta por todos os nós, ou seja, todos os nós presentes dentro desse UKS, eles foram selecionados como sendo de interesse. No entanto, nem todas as arestas, ou seja, nem todas as conexões foram levadas em consideração, uma vez que ele aplicou esse valor de porte de pelo menos 0,75 a essas arestas. Tá, ok? Então, nem todas foram consideradas conexões de alta qualidade. E aí ele chegou a um total de 132.244 arestas de alta qualidade, descrevendo interações entre as proteínas associadas aos genes. Bom, então feito isso, até o momento a gente observa que ele coletou essas informações, que ele construiu esse UKS e desse UKS ele estabeleceu esse valor de porte, de aresta, para que ele pudesse extrair uma sub-rede que ele denominou de sub-rede, né, de alta qualidade. Até o momento, ok? Então vamos seguir adiante. Posteriormente, ele identificou genes intermediários através desses caminhos mais curtos. Lembra que eu mencionei com vocês nos objetivos que eles queriam avaliar essa lacuna do conhecimento entre esses efetores tardios, né, da resposta do hospedeiro ao processo infeccioso e as primeiras respostas que são desencadeadas durante o processo infeccioso. Ele queria avaliar essa propagação mecanicística desse processo infeccioso e ele também queria encontrar genes que fossem genes considerados candidatos, né, ou seja, alvos farmacológicos. Ele, através do Drug Bank e do Open Target, ele avaliou possíveis alvos gênicos. No entanto, esses genes, que ele denominou de genes intermediários, né, que posteriormente ele também vai falar que são considerados genes chaves, eles também poderiam ser considerados promissores, ou seja, candidatos a alvos farmacológicos. Então, ele está incrementando essas informações. Por isso que ele está trabalhando, como ele mencionou no título, com uma análise integrativa de rede. Ele está fazendo integração de informações, ok? Então, para identificar os genes relevantes que podem ter um papel crucial na progressão da infecção pelos SARS-CoV, foram calculados os caminhos mais curtos entre o conjunto de genes de interação física. E aí, qual eram esses conjuntos de genes de interação física? Aquele que ele obteve através do artigo de Gordon et al., ok? E os genes diferencialmente expressos, que ele obteve através de onde? Dos dados transcriptômicos, daqueles 5 conjuntos de condições experimentais que ele mencionou, ok? E a análise de caminho mais curto é um método para vincular 2 conjuntos de nós de interesse e identificar nós de interação entre eles. E aí, para ele avaliar esse caminho mais curto, ele aplicou, né, dentro desse network X, que foi o pacote que ele utilizou, a função de shortcut paths. Dentro do Cytoscape, a gente também tem essa função para avaliação de caminho mais curto, executando um algoritmo de caminho mais curto entre todos os pares possíveis de genes de interação física e de genes diferencialmente expressos. Então, dentro do conjunto de interações físicas, ele avaliou um conjunto de genes intermediários. E dentro do conjunto de genes diferencialmente expressos, ele também avaliou esses genes intermediários, ok? E aí todas as arestas elas foram consideradas com peso igual aqui nesse caso, para a avaliação do caminho mais curto, tá, ok? O que significa que apenas o número de passos foi considerado na execução do algoritmo. Tá? Apenas caminhos consistindo em pelo menos um gene intermediário de comprimento maior que 1 foram considerados durante a análise posterior. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar sobre caminho mais curto. Vocês já ouviram falar anteriormente? Cris, posso me tirar o servidor rapidinho? Tá? Bom. É melhor utilizar os espaços entre as linhas, né? Senão não dá para enxergar muito bem. Acho que fica mais visível do que em cima do texto. Os espaços vazios, ó, tem embaixo, aqui, ó. Não, seguia pelo que você está vendo. Essa caneta, de repente, ela não está muito boa.
Só faltou dois aqui. Bom, então aqui a gente tem a presença, tá? Dos nós A, B, C, D e E. E aí, quando você quer levar esse fluxo de informação, quando você quer avaliar essa conexão, essa interação entre esses genes, levando em consideração que a gente está tratando de mesmas entidades biológicas, tá? Vamos supor que aqui a gente está trabalhando com genes, tá ok? O que acontece? Qual seria o caminho mais curto para eu levar essa minha informação até o nó ou até o vértice B? Eu passar por A, B, C, D, ou eu passar pelo nó E para chegar até a D para levar esse fluxo de informações? Qual seria o caminho mais curto para eu promover esse fluxo de informações? Concordam comigo que é o nó E? Ele é o caminho mais curto. Então, ele diz que deveria ter, né, pelo menos um gene intermediário para levar esse fluxo de informações. Então, a gente vai considerar esse nó E aqui como sendo um IN, ou seja, como um gene intermediário. Tá ok? Então, ele seria aqui o nosso caminho mais curto dentro dessa aplicação de Shorted Path. Então, ele, dentro dessa subrede que ele construiu, ele vai pegar e ele vai analisar dentro dessa interação rede-rede quais seriam os genes intermediários, quais seriam os caminhos mais curtos nessa interação gene-gene, ok? Então, vamos seguir adiante. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando assim, mas é a gente que vai fazer o cálculo dessa análise? Não. Geralmente, né, cada programa que você vai estar utilizando, seja o Citoscape, seja o caso aqui desse Network X que ele está utilizando, cada um desses programas, eles promovem essas análises para vocês. Então, eles vão dar a vocês, né, o Between Centrality, o Shorted Paths, ele vai dar o número de nós que você tem, né, que no caso aqui foram 20 mil, né, nós, ele vai dar o número de conexões e assim por diante. Ele vai te dar todas as informações detalhadas, tá ok? E ele diz que para cada gene nessa interação proteína-proteína, sua ocorrência como gene intermediário entre o conjunto, né, de genes de interação física e diferencialmente expressos, ele foi estimado separadamente para cada classe experimental. Então, aqui, levando-se em consideração, ele avaliou esses genes intermediários em qual condição experimental? No conjunto de dados de DE, que são os genes diferencialmente expressos, porque ele está trabalhando com 5 condições experimentais. Dentro de PI, ele não está tecnicamente trabalhando com condições experimentais, porque ele está trazendo uma informação previamente já publicada, né? Uma informação da literatura. E aí ele diz, né, que esses genes intermediários, eles foram enriquecidos estatisticamente e eles foram considerados, ok? Um teste hipergeométrico, ele foi realizado para fazer a comparação dessas frequências de genes intermediários identificados nos caminhos mais curtos de interesse, pois suas ocorrências em todos os caminhos mais curtos possíveis na rede gene-gene. Então, ele avaliou, dentro de cada uma dessas 5 condições experimentais, células NHBS, células A549, A549 superexpressão na CE2, entre outras células, ele avaliou todos esses genes intermediários, dentro desse conjunto de genes diferencialmente expressos, os dados transcriptômicos. E aí, todos esses genes intermediários, eles tiveram um caminho mais curto. No entanto, dentre esses caminhos mais curtos, quais foram os que tiveram um caminho mais curto? Quais foram os caminhos mais... ficou meio confuso, mas entenderam, né? Do caminho mais curto, para os que tem menos ainda, né? E aí ele aplicou esse teste hipergeométrico baseado, né, no método de borda, que ele menciona posteriormente, e também através da função mediana, ok? E aí ele vai estimar essa significância. Ele vai criar uma lista que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que ele vai mostrar esses possíveis genes intermediários, que inclusive vai mencionar como sendo, né, possíveis alvos terapêuticos, ok?
Bom, seguindo adiante, os valores de P ajustados, eles foram estimados aplicando-se a correlação de testes múltiplos de Benjamin e Peg, e os valores de P nominais, eles foram calculados, né, com esse pacote de Cypher. Do Python, os valores de P ajustados foram estimados com base no pacote de sets modes do Python. Posteriormente, ele vai partir para a análise de enriquecimento. Então, ele vai caracterizar funcionalmente as listas, né, o conjunto de genes que interagem fisicamente. Ele vai caracterizar funcionalmente o conjunto de genes intermediários, que é esse novo conjunto de genes que ele encontrou aqui nesse trabalho. E ele vai caracterizar funcionalmente o conjunto de genes diferencialmente expressos que ele obteve através dos dados transcriptômicos. E aí foram realizadas análises de enriquecimento de vias utilizando o banco de dados do KIG Pathway, ok? Então, diferentemente, né, do KEGG, do GEL, que a gente quer, outro GEL que a gente está falando, eles vão, do GEL, não, perdão, o que é o Geontology, ele vai estar, que avaliam também, né, esses enriquecimentos de vias, é que ele está usando do KIG Pathway, em 2019. As vias de enriquecimento, elas foram visualizadas através da ferramenta do FullMap One, que é uma escala de cores que ele vai oferecer. Bom, posteriormente, após avaliar essa caracterização funcional desses conjuntos de genes, ele vai classificar esses genes. Então, a fim de avaliar os genes globais mais comuns cruzados nos caminhos mais curtos para cada sistema in vivo e in vitro, apenas genes estatisticamente significativos eles foram selecionados e classificados. E aí, as 5 listas, né, ou seja, as 5 condições experimentais, elas foram dadas como entrada para a função de borda do pacote de cálculo R e para calcular os scores de borda e classificar esses genes de acordo com a função mediana. Então, aqui ele está falando especificamente desses genes intermediários, do teste que ele aplicou para fazer a avaliação dessa classificação da frequência, ok? E, por último, ele vai identificar fármacos que sejam relevantes. Tá? Então, para destacar fármacos que podem afetar, e aí essa palavra é muito importante, né, simultaneamente, várias etapas da resposta do hospedeiro ao SARS-CoV, foram recuperados desse UKS a lista de fármacos direcionados aos genes, né, nesse conjunto de genes que interagem fisicamente, os genes intermediários e o conjunto de genes diferencialmente expressos. Então, supondo que aqui a gente tem o conjunto de genes que interagem fisicamente, em B, o conjunto de genes que são considerados novos genes, né, genes intermediários que foram encontrados por esse trabalho. Em C, o conjunto de genes diferencialmente expressos, o objetivo era encontrar fármacos candidatos ao reposicionamento que pudessem atuar nessa interseção, ok? Que pudessem atuar de forma simultânea nesses conjuntos de dados, ok? Bom, então a figura 3, ela apresenta, né, o pipeline que foi realizado nesse trabalho, ok? Então, ele apresenta, né, esse esquema do quadro analítico. Então, a gente observa aqui, na letra A, que ele coletou informações de 4 bases de dados para a construção desse UKS. Então, ele selecionou nessas interações proteína-proteína através do KEGG, do RIP, do PREDICT e do STRING. Ok? Então, cada um dessas mini-redes aqui estariam, né, representando um conjunto de interações proteína em cada uma desses bancos de dados. No entanto, é importante salientar que ele não coletou informações de dados somente dessas 4 bases de dados. Né? Ele coletou informações lá de interações físicas do artigo de Gordon, ele coletou informações dos genes diferencialmente expressos através dos dados transcriptômicos de RNA sequencial, através desses 5 conjuntos de condições experimentais. Então, ok? Além disso, para a integração dessas informações, para a construção desse UKS, ele coletou informações sobre fármacos e sobre os seus alvos farmacológicos através do Drug Bank e do Open Targets, tá, ok? E ele diz que essas informações elas foram integradas a esse UKS. Então aqui a gente tem uma representação esquemática da construção dessa rede. Né? Então a gente tem a presença de genes e a presença de fármacos aqui, ok? E como foi falado na metodologia, ele aplicou um valor de pelo menos 0,75 como sendo um valor de borda, né, o suporte de borda, como sendo de alta qualidade, tá, para aquelas informações. Então, através desse UKS que ele construiu, contendo
20 mil nós aproximadamente, ele extraiu uma subrede de alta qualidade. Okay? Já na letra B, a gente observa que dentro dessa subrede que ele extraiu, a gente tem a apresentação de PI, que são considerados conjuntos de genes que interagem fisicamente, okay? Então eles estão representados pela cor amarela. Em verdinho, a gente tem um conjunto de genes diferencialmente expressos, obtidos através de dados transcriptômicos. E em vermelhinho, a gente tem um conjunto dos novos genes que ele encontrou nesse trabalho aqui, que são os genes intermediários, que ele vai denominar de IN, né, de IN. Então, a gente observa que a gente tem a integração de cada um desses conjuntos de dados. Feito isso, esses conjuntos de dados, né, eles vão passar por um processo de análise de enriquecimento, no qual vão ser caracterizados, né, funcionalmente a quais vias aqueles genes estão participando, tá ok? E aí, como foi falado, né, essa análise de enriquecimento ela vai ser representada pela utilização do pacote FullMap1, que é através de um esquema de escala de cores, né? Então, quanto mais vermelhinho, significa dizer que aquela via, né, aquele gene está associado a uma via que está altamente enriquecida, tá ok? E ele também vai avaliar aí, né, informações a respeito do fármaco. Então, fármacos que podem atuar sobre aquela interseção que eu mencionei com vocês, né, que podem atuar simultaneamente nesses três conjuntos de dados, tá ok? Então, eles vão ser integrados e eles vão ser, inclusive, denominados de fármacos relevantes, ok? Bom, então ele discute que, de uma perspectiva cinética, pode-se supor que o primeiro conjunto, né, o conjunto de genes intermediários, ele tem um papel nos primeiros eventos moleculares após esse processo de exposição viral, e, ao contrário, a modulação da expressão dos genes efetores tardios, que são os genes diferencialmente expressos, eles estão associados a uma resposta celular e, em última instância, sistêmica à infecção. Portanto, assumiu-se nesse trabalho de que os genes nos caminhos mais curtos, ou seja, esses genes intermediários, eles podem estar envolvidos na transdução e na amplificação da resposta do hospedeiro. A essa luz, os genes intermediários eles podem explicar melhor a cadeia de eventos moleculares, né, ou seja, toda aquela perspectiva, né, mecanicista, aquela propagação mecanicista que ele mencionou anteriormente, que caracteriza a resposta dos sarcófagos, bem como podem representar outro importante conjunto de alvos terapêuticos, como foi aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente. Ele está fazendo essa integração das informações. Na figura 4, a gente tem um número do conjunto de genes conhecidos. Então, a gente tem a presença aqui de genes diferencialmente expressos, genes que interagem fisicamente, e aqui ele também está avaliando, através dessa legenda, que a gente pode observar, né, mais nos pretinhos, se eu não me engano, ou em cinza mais escuro, né, os novos genes, tá? Que ele está denominando de genes intermediários. Então, a gente tem aqui o sistema biológico, ou seja, né, cada uma das condições experimentais que ele está avaliando, né, são dados transcriptômicos, e aqui embaixo a gente tem o número de genes, ok? Então, a gente observa que ele observa, né, de forma gradual o número de genes intermediários que estariam associados, né, à biópsia. Então, aqui, dentro desse conjunto de genes diferencialmente expressos, dentro das células de biópsia, né, do pulmão, ele está encontrando genes, o menor número de genes intermediários, de semelhante modo nas células assim, 49 que superexpressam a enzima conversora de angiotensina 2. Já nas células que não expressam a enzima conversora de angiotensina 2, as células assim, 49, ele observa um maior número, maior conjunto, né, de genes intermediários dentro desse experimento, tá? dessa condição experimental, de semelhante modo nas células CAU. Na verdade, não é gene intermediário, né? É o gene que ele viu experiencialmente expresso. Isso, dentro desse intermediário mais escuro, né? Isso. E aí, ele inclusive diz, né, que em relação a esse número, né, de genes diferencialmente expressos dentro de cada uma dessas condições experimentais, ele diz, né, que a única observação distinta que ele observou
foi que o número de genes diferencialmente expressos, né, dentro dessa interação física, ela foi maior do que propriamente, né, do conjunto de genes de análises transcriptômicas, tá ok? Tá? Ele diz aqui que esse conjunto de informações, o conjunto de genes que interagem fisicamente, ele foi maior do que o conjunto de informações dos genes diferencialmente expressos. Porque a gente observa aqui que dentro dos genes diferencialmente expressos, a gente tem um valor que ele é crescente, o número de genes que é crescente. No entanto, nas células in vivo, nas células NHBE, ele observa um valor menor. Então, que é menor, inclusive, o número de genes presentes aqui, dentro dessa condição experimental, ela é menor do que os genes presentes dentro da interação física. Entendeu? Ele até discute aqui que as células epiteliais brônquicas humanas, as células NHBE, pelo contrário, elas foram o único conjunto de dados que mostrou uma tendência decrescente em relação ao conjunto de genes de interação física para DE. Tá vendo? Na verdade, assim, que informação aquela fonte forneceu. Uhum. Né? Então, assim, a gente teve, o que eu entendo dessa figura, né? Então, usando a célula CALU3, ele conseguiu perceber, no contexto da Covid-19, da infecção pelo SARS-CoV, muitos genes diferencialmente expressos. Uhum. Ele já não viu tanto com o A549, já foi menos. Superexpressando o AC2, né, ele viu menos ainda, porque aí, né, qual é o papel do AC2? Tem um papel chave, os artigos falam, em relação ao SARS-CoV, né, infecção pelo SARS-CoV. Então, se tiver superexpressão do AC2, talvez isso explique porque que não viu tanto gene diferencialmente expresso. E aí viu menos na biópsia e menos ainda no NHBE. Isso. No caso do PI, não é um gene diferencialmente expresso, né? No caso, foi o que ele viu da interação física a partir do Gordon. Não foi pegando essas linhagens de células. E eu acho que talvez o que ele queira mostrar aí é que, tipo assim, ele foi capaz de revelar genes de interação. E, tipo, ele não foi capaz de revelar genes que não estavam naquela fonte. No caso do artigo de Gordon, mas a partir dos dados ou de biópsia ou das linhagens celulares, ele viu que para conectar esses genes que não tinham sido observados como diferencialmente expressos, eles se mostravam aí, né, como conectores entre esses genes. E talvez o que ele queria destacar é que a proporção disso para o NHBE foi muito grande, considerando o que o experimento com o NHBE revelou de gene diferencialmente expresso. Então, revelou muito pouquinho de gene diferencialmente expresso. E para conectar com os outros, né, vários genes foram revelados. Já no CALU3, muitos genes diferencialmente expressos foram observados e a proporção daqueles que foram revelados como genes interagentes não foi a mesma proporção. Assim, foi o mesmo, parece o mesmo número de genes, o que proporcionalmente é menor. Talvez, eu acho que ele quer meio que dar essa dimensão do que cada conjunto de dados desse contribuiu para a formação do KS. Do KS, né? Do KS. Sim. Bom, e aí só, né, discutindo a primeira parte, como eu acabei mencionando, ele diz que no geral observou-se um aumento progressivo, né, no tamanho do conjunto de genes ao passar dos primeiros interagentes, interação física, passando pelos genes intermediários até os genes das vias efetores, né? A gente observa realmente um crescimento, né? Número de genes relacionados a PI, número de genes relacionados a IN e número de genes relacionados, né, a BE. Até os genes das vias efetoras, sugerindo o papel, então, dos genes intermediários. Como ele diz, em relação à figura anterior, o enriquecimento da via do conjunto de genes identificados, ele revela categorias específicas que representam vias de sinalização e metabólicas, né, que foram as vias que a gente observou que foram mais enriquecidas em cada um desses conjuntos de genes, principalmente no que tange, né, esses genes aí intermediários. Essas vias intermediárias, elas estão preenchendo uma lacuna, como foi falado, né, do conhecimento entre os primeiros interagentes e as vias efetores tardias, bem como as vias de diferenciação celular
sugerindo um possível remodelamento do tecido pulmonar a longo prazo. A modulação global das vias relacionadas vasculares destacadas nos genes intermediários, bem como as vias de diferenciação celular, descritas anteriormente, elas podem ser uma indicação de remodelamento e de expansão endotelial. Essa expansão endotelial ela refere-se a uma condição sistêmica na qual o endotélio perde suas propriedades fisiológicas, incluindo a tendência de promover vasodilatação, fibrinólise e agregação plaquetária. Então, diferentes estudos já propuseram, inclusive, que o endotélio ele é um dos principais alvos do SARS-CoV-2. Já nessa tabela suplementar, ele apresenta os genes que foram mais bem classificados, ou seja, genes intermediários que foram mais bem classificados, levando-se em consideração as 5 condições experimentais que ele propôs. Então, aqui, na verdade, ele trata de frequência, Ele vai mostrar a frequência que esses genes eles apresentaram nesse caminho mais curto. Então, lembra que eu mencionei para vocês que esses genes intermediários eles foram avaliados dentro dessa subrede como aquele que tem o menor número, que tem o caminho mais curto dessa rede de interação gene-gene? Então, aqui agora, através desse método de Borman e através da função mediana, ele tá classificando esses genes daqueles que tiveram o menor caminho mais curto. Então, ele está ranqueando esses genes. Então, a gente observa que, em relação a esse alvo aqui, que é o LRRK2, ele é considerado o topo da lista, Então, ele é considerado um gene intermediário e um possível alvo terapêutico, além daqueles que já foram selecionados através dessas bases de dados, como o OpenTarget e o DrugBet, ok? Posteriormente, a gente tem o RRP1B, que ocupa o segundo lugar, esse CUL3, que ocupa o terceiro lugar, XPO1 e assim por diante, ok? E ele diz que aqui mais 2 de repetição rica em leucina, que é a primeira lá do topo dessa lista, essa LRRK2, ele é o gene mais frequentemente visitado nos caminhos mais curtos que foram identificados nessa rede gene-gene. Este gene, então, ele tem sido extensivamente estudado pelo seu papel na doença de Parkinson. E ele é conhecido por regular a atividade transcricional de NF-κB, aumentando, assim, os níveis de fosforilação do inibidor NF-κB-alfa. Tá? O LIMB, que é esse CUL3, ele é o terceiro gene lá do ranking, daquela lista, e ele tem um papel na remodelação endotelial e na angiogênese, tanto em condições fisiológicas quanto em condições patológicas. Já o gene da escortina 1, que é esse XPO1, ele é conhecido por modular a atividade da região cromossômica 1 contra o homólogo DKP1-3, esses mais 3, que é um iniciador bem estabelecido da transição mesenquimal epitelial, que é EMT. O SMAD3 ele é um importante fator de transcrição, ajusante de TGF-beta, que regula a transcrição de componentes da matriz celular envolvidos na infecção celular. Curiosamente, ele diz que esse gene da escortina 1, juntamente com os SMAD3 e TGF-beta, eles são fortemente ligados a essa fibrose pulmonar. A variante de histona, que é essa H2AX, ele é um marcador sensível da maquinaria de reparo do DNA e ele também está presente entre os principais genes do ranking. Há evidências de que ele desempenha um papel muito importante na proliferação de células endoteliais sob hipóxia, mas geralmente na angiogênese induzida por hipóxia. Já na figura 6, se eu não me engano, é a última imagem desse trabalho, ela traz a visão geral, então, desses 77 fármacos que, então, foram candidatos, considerados candidatos ao reposicionamento, levando-se em consideração que eles estão atuando simultaneamente em cada um desses conjuntos de genes, genes que interagem justamente, genes intermediários e genes diferencialmente expressos. E aí a gente observa que esses fármacos, eles foram classificados em relação à sua classe terapêutica, eles foram agrupados, digamos assim. Então, a gente observa, através dessa legenda, que o triângulo laranja, ele representa alvos de fármacos relacionados à coagulação, tá? Em azulzinho, cinza, talvez
são os inibidores das histonas, né, os inibidores de histona. A gente tem a presença aqui da outra classe terapêutica em verdinha, que são os alvos farmacológicos, né, de receptores de opioides. A maior parte, ou seja, a maior porcentagem, né, desse gráfico de pizza, ele representa outras classes de fármacos, 55%, e em rosinha ou vermelho, talvez os inibidores de proteação, que representam aí 5% desses fármacos triados, né, nessa classe terapêutica. E por último, a tabela suplementar, ela apresenta, né, alguns fármacos, é uma lista muito extensa, que eu trouxe somente uma tela de alguns, né, fármacos, que foram listados como sendo direcionados a esses genes em todos os 3 conjuntos de genes de interesse. Então, a gente observa aqui o caso, por exemplo, né, do ácido inosínico, que ele vai atuar sobre esses principais alvos farmacológicos, né, INPDH2, por exemplo, fosfato de cálcio, citrato de cálcio, o ácido milostático, né? E assim por diante. Então, é uma lista bem extensa que ele vai trazer esse compilado de informações desses 77 fármacos, mostrando não somente a sua função, mas também os seus principais alvos. Ok? E ele diz que outras categorias de fármacos, que representou aqueles 55%, eles foram bem representados, né? Que foram os analgésicos, os antipsicóticos, os antagonistas opioides. E ele, dentre esses fármacos, né, ele falou sobre o haloperidol, a pentazoxina, entre outros, né, que pertencem a essas categorias. Esses fármacos, juntamente com o dextrometorfano, a hidrocodona e a pentoxina, compartilham os mesmos alvos moleculares nos conjuntos de genes, interados fisicamente, e genes intermediários, né? O receptor intracelular não opioide sigma 1 e o receptor opioide Mi. Nesse momento que a gente olha muito todas os fármacos opioides têm um efeito bem reconhecido nas células imunes, tanto modulando o sistema imunológico quanto exercendo propriedades anti-inflamatórias. Além disso, a literatura existente sugere que os opioides eles podem ser capazes de interagir com receptores virais, proteínas virais, promotores virais e até mesmo modular os mecanismos epigenéticos como a expressão de microRNA antivirais. O fosfatimib, que é altamente falado, né? Ele é um inibidor de tirosina quinase e ele também está presente na lista de medicamentos e tem como alvo, né, esse LRRK2, que é o gene que ocupou lá o ranking daquela lista de frequência, né, os genes intermediários mais comumente cruzados nos caminhos mais curtos. Semelhante ao fosfatimib, vários fármacos direcionados à cascata de coagulação, como a capadiona, que é um análogo de vitamina K, bem como a nenadiona, eles são usados no tratamento da hipoproteinemia. E eles também foram recuperados nesse caso. Já foi demonstrado, né, que pacientes com Covid-19 comumente apresentam trombocitopenia, com risco de desenvolver, né, coagulação intravascular disseminada. A trombocitopenia geralmente ela está associada a uma ativação excessiva das plaquetas e da cascata de coagulação, e que pode, portanto, né, desencadear, pode ser desencadeada por uma infecção viral. E, de fato, os vírus eles têm a capacidade de alterar esse equilíbrio entre os mecanismos homeostáticos pró-coagulantes e anticoagulantes, né, bem como induzir processos patogênicos como a disfunção endotelial, a ativação do receptor toll-like e a ativação do inhibitor da via do fator residual. Além disso, vários inibidores, né, de histonas, que têm como alvo genes em conjuntos intermediários de interação física e diferencialmente expressos, né, como, por exemplo, o perinostat, o antinostat, entre os fármacos, né, que eu vou mencionar aqui todos até para ficar família, né. Especificamente, os outros inibidores desses inibidores de histonas, eles tiveram como alvo, né, esses genes HDAC2, que está presente nesse conjunto de genes que interagem fisicamente, e HDAC5, DAC7, C11, que estão presentes nessa lista de genes intermediários. E esses outros fármacos, né, que estão listados aqui abaixo do slide, eles estariam presentes então, no conjunto de genes diferencialmente expressos. Então, ele está avaliando aí, né, vários alvos.
Ele diz que especificamente HDAC2 ele é um inibidor de classe 1 localizado no núcleo da célula, né? Ele pode modular a inflamação dos macrófagos, monócitos, inibindo o ciclo complexo NF-κB. Pelo contrário, né, já HDAC5 ele é um inibidor de classe 2 que pode migrar para o núcleo após a desfosforilação e mediar importantes funções anti-inflamatórias. Palidomida, né, e seus respectivos derivados, como a palidomida e a lenalidomida, eles também compartilham, né, como alvo o HDAC2. E aí a palidomida é um agente imunomodulador e funciona por vários mecanismos, incluindo a ativação e a estimulação, ativação pela estimulação de células T, bem como a diminuição da produção de NF. Os inibidores de proteasomas, então, eles já foram apontados então, como estratégias terapêuticas contra outros coronavírus, pois também podem limitar a tempestade de citocinas que é desencadeada. Né? A maioria dos inibidores de proteasoma eles podem inibir a produção de interleucina 6, mediada por NF-κB, e é o inibidor do fator de transcrição NF-κB, eles também exercem um importante efeito anti-angiogênico. E, por fim, então, o trabalho ele vai concluir que, ao assumir que as respostas virais iniciais elas são mediadas por genes que interagem com o vírus, enquanto que os efeitos ajudantes da infecção eles são mediados por genes cuja expressão é alterada, foi utilizado esse UKS em busca de um novo conjunto de genes intermediários que ajudariam, então, a caracterizar ainda mais a patogênese da Covid-19. Esse trabalho ele destacou que genes que representam funções relacionadas à fibrose e à remodelação vascular, eles estão implicando, né, nas consequências a longo prazo da infecção pelo vírus e que, além disso, foram identificados um conjunto de fármacos com pelo menos alvos presentes em cada um desse conjunto de genes identificados. Proteínas conhecidas, né, por interagir com SARS-CoV, que são essas proteínas de interação física, PI, conforme definido por Gorman, o conjunto, né, de genes que são expressos diferencialmente em múltiplos sistemas biológicos infectados por SARS-CoV e genes intermediários, que ele colocou nesse trabalho, que são descobertos aqui. Esses resultados, então, eles vão apontar para algumas classes terapêuticas que ele mencionou através daquele gráfico de pizza, né, com funções imunomoduladoras e antiangiogênicas. Okay? E aí ele conclui que a abordagem robusta, baseada em rede aplicada aqui, ajuda a esclarecer os detalhes da interação do SARS-CoV com o hospedeiro, sugerindo possíveis efeitos a longo prazo das infecções virais e destaca importantes alvos terapêuticos, abrindo assim caminho para novos estudos de reposicionamento de fármacos. Né? Além disso, devido à alta flexibilidade desse UKS, dessa integração desse conjunto de informações, essa estratégia ela pode ser aplicada para estudar as alterações moleculares induzidas por outras doenças ou pela exposição a fármacos ou ainda produtos químicos. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, Karine, pela sua apresentação. Vou começar. Felipe, você escuta para fazer suas perguntas? Sim, estou escutando. Vocês estão me escutando bem? Estamos escutando. Parabéns, Karine, mais uma vez, né, pela sua apresentação, muito clara, deu para entender bem o que o artigo queria fazer, o objetivo, enfim, as conclusões. Reposicionamento de fármacos é um assunto novo para mim, realmente não tenho domínio do assunto, né, como vocês têm, mas eu tenho assim algumas curiosidades e algumas questões que, quando vocês apresentam, me vêm à mente. Por exemplo, quando vocês falam sobre essa lista de genes, de proteínas e a inter-relação, né, entre eles, homogêneos, heterogêneos, como você explicou muito bem, no final, o objetivo seria chegar a um conjunto, né, a um pool de fármacos que seriam possíveis candidatos a serem reposicionados, né? Entendendo bem, eu acho que o objetivo no final é esse. E aí, a minha dúvida é a seguinte, que eu acho que você poderia falar. Como que vocês, no final, os cientistas, quem estuda essa área, como que eles classificam a importância, né, desses fármacos com relação ao posicionamento, para depois eles se tornarem candidatos a um estudo em vivo, por exemplo? Como que é o elenco ali? Qual que é
mais importante, qual que é mais provável de ser efetivo para aquela patologia, qual que não é, enfim. Como que vocês fazem essa classificação? Como que seria feita essa classificação ao final de um estudo como esse? Não consigo dizer. O que ele estava perguntando? Ele entendeu o propósito de construir as redes. E ele entendeu que, através da rede, você vai chegar em possíveis fármacos para reposicionamento. Ele quer saber como é que você ranqueia esses fármacos em relação à sua chance de sucesso. Qual seria o critério? Isso que ele quer saber. E aí, o que você tem a dizer a esse respeito? Bom, Felipe, em relação a esse tipo de ranqueamento, né, a gente vai fazer de semelhante modo ao que esse trabalho fez. Então, a gente vai avaliar, né, o caminho mais curto, do nó, a gente vai avaliar essa conexão também de arestas, né? Isso daí já seria o possível ranqueamento, digamos assim, né? Mas eu acho que a Cris fez inclusive algumas alterações metodológicas no trabalho, a gente acabou implementando muito mais coisa, né? Eu acho que você botou até, inclusive, muito mais coisa, né, para fazer essa até tá no meu script aqui comentar um pouquinho a respeito disso, Felipe. Aí, de repente, vou deixar as outras pessoas fazerem seus apontamentos, suas perguntas, e a gente volta para responder a sua. Pode ser? Tá bom. Tranquilo, tá ótimo. Você quer Obrigado. comentar mais alguma coisa ou não? Não, só isso. Só parabenizar a Karine mais uma vez. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada, Felipe. Já a gente volta a essa pergunta. Já que quem quer começar? Vai, Sara. Karine, parabéns pela sua apresentação. Eu não fiquei com dúvida em relação ao aporte, eu fiquei com dúvida em relação ao slide que você trouxe para a referência 24, que tinha a rede heterogênea, Sim. Essa, né? Isso. Aí na interação que seria homogênea, aí você falou a respeito daqueles que estavam na mesma posição e por isso a aresta está mais grossa. Aí, no caso, esses nós, eles representam a mesma coisa das duas redes separadas? Aqui, na verdade, são genes, né? Conjunto de genes distintos, mas se você me perguntou se eles representam o mesmo gene, sim. Tanto que é a integração das informações, né? Essas informações, elas estão se complementando. Então, se já tem um gene, por exemplo, que está sendo revelado na rede 1, e ele também é revelado na rede 2, consequentemente ele vai ser integrado aqui, né? E aí por isso que existe a aplicação, né, desses pesos de aresta. Cada trabalho vai levar em consideração uma metodologia distinta, né, para classificar esse peso de aresta, pela alta conexão, né, seja se é experimental, se não é, por algum Mas aí tem uma confusão um pouquinho de conceitos, né? Porque uma coisa é o score de confiabilidade. Outra coisa é o peso. Então, aqui no trabalho, ele aplicou o score de confiabilidade. Ele não aplicou diferentes pesos. E aqui, eu não sei se ele está querendo exatamente falar de diferentes pesos. Acho que o que ele quer dizer é que você tem dois conjuntos, duas redes, que apresentam elementos em comum. Mas uma rede, ela mostra algumas conexões que estão presentes na outra, mas a outra apresentam outras conexões que essa primeira não apresenta. E aí, quando integra, se tem conexões vistas nas duas redes, nas duas fontes, você teria uma confiabilidade daquela interação, né? Mas aí, se isso vai representar um peso ou não, aí é outra. Ele pode atribuir diferentes pesos, mas o score de confiabilidade, ele colocou lá um ponto de corte, simplesmente aquilo. Ele falou, se for 0,75, eu vou dar o peso 1. Se for 0,9, eu vou dar um peso 2. Alguns trabalhos poderiam até fazer, mas ao que me parece, e até conversando, acho que com o professor Naz e tudo, não é o mais interessante a gente ter rede com peso, que tenha aí direção definida. Então a gente vê que a maioria dos trabalhos nem contempla isso, né? Mas o peso ele pode estar até associado à confiabilidade, mas se você vai adotar o peso ou não, aí é uma outra questão. Tudo bem?
Mas eu tenho também, tá no meu script, comentar um pouquinho mais a respeito disso. Mas quem quer na sequência dessa área? Doutor Natan. Quero parabenizar pela apresentação, foi ótimo. No caso, não é sobre o artigo especificamente. Lá no iniciozinho que você falou que a forma grave da Covid, no caso, pessoas que têm determinadas comorbidades têm tendência a desenvolver a forma grave mais facilmente. Eu queria saber se pessoas que têm HIV também têm essa tendência. Sim, são excluídas, né? Então, pessoas que tenham o tipo de imunossupressão, até mesmo no caso do câncer, elas teriam essa alta predisposição. São os grupos de risco, né? Risco, né? Das comorbidades. Pessoas que possuem também pressão alta, né, que está intimamente associada com doença cardiovascular. Todos esses grupos de indivíduos devem ser vacinados anteriormente. Mário, Família, Gives. Uma dúvida, só parabenizar. Eu tenho uma dúvida, parabenizar, né? Uma bela apresentação. Só que eu acho que é que eu não sei qual é a imagem, mas eu acho que é anterior a essa. Essa aqui? Eu não entendi. Por que tem um azul ali, legal? Olha, ele fala bem aqui abaixo, né? Que está bem. Eu confesso para você que eu não olhei, tá, o que representa, mas eu acredito que seria uma forte conexão, né? Ele bota score mist. Porque ele não leu o artigo, né? Ele bota que seria um score que foi aplicado. Provavelmente isso que a gente estava mencionando aqui, ou talvez um peso que ele aplicou, esse score de confiabilidade, né? Dessas informações, para ele mostrar se é altamente confiável essas informações ou não. Mas está intimamente relacionando, de fato, a conexão, né, que está sendo traçada entre a proteína do hospedeiro e a proteína do vírus. Só volta o slide anterior que você falou dessa... Não, anterior àquela imagem que ela perguntou. Que você falou do Gordon, né? Que eu pensei que você de repente tivesse trazido algum trecho maior do artigo que... Não. Eu tenho um artigo para extrair mesmo essa... Eu até baixei esse artigo também. Você viu? Eu cheguei a recuperar ele e salvar. Mas provavelmente ele fez alguma diferenciação, que ele está botando a anotação ali na figura, né? Exatamente. E aí, bicho? Professora, é só mesmo uma sensação que eu vou dividir com vocês. De repente posso falar uma coisa até que não dá tanto ao encontro do trabalho assim, mas foi a impressão que eu tive, né, ao ler o trabalho. Me deu a sensação que ele trabalhou em cima de um pipeline. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu fiquei com vontade de ver a visualização da rede. Eu fiquei, até que estava comentando com a Karine hoje mais cedo em relação a isso, porque ele faz essa inferência do caminho mais curto, ele visita alguns bancos de dados para poder fazer essa recuperação, para montar o KS dele, etc. Mas a visualização, né, do coisa, eu fiquei nessa curiosidade. Até perguntei a ela, professora, se os dados suplementares traziam essa informação, porque eu não olhei, eu só li o artigo, né, e ela me respondeu que não. Então eu fiquei, né, por isso que eu estou falando, de repente, não sei se vocês tiveram essa sensação também, né, de ter ficado com essa curiosidade, digamos assim, né? Mas enfim, é só dividir essa sensação com vocês, que eu fiquei ao ler. Então assim, ele utilizou a teoria, né, de rede, a teoria dos gráficos, mas ele não ilustrou a rede. Efetivamente, ele faz um esquema, mas a rede mesmo mostrando que proteína está conectada com o que e tal, começa aqui, de fato não fez. Mas eu confesso que às vezes, assim, é confuso. É confuso. Então, não que a gente não queira ver, mas eu acho que realmente a principal informação é o que a análise da rede ela pode dizer. Né? E que
que ele mostrou aqui, mas não custava nada, de repente, botar uma redinha dessa, né? Mas você vê, né? É algo que a gente falou, botar uma redinha dessa é trivial, mas veja, lembra da experiência de vocês a fazer um gráfico, que aí tinha que escolher, né? E tinha vários pontos. Aí tinha que diferenciar qual era o símbolo, se era aberto e fechado, para as coisas não se misturarem. Isso fica potencializado a 1000, né? Quando a gente fala da rede, né? Para poder aquilo não ficar um emaranhado, como a gente já pegou alguns que, tipo, né? A gente não consegue nem saber que proteína que está aí no meio. Então, eu acho que é interessante, mas se não for bem feito também, acaba não agregando tanto, né? Eu lembro de, às vezes, a gente pegar alguns no início que a gente fica assim, meu Deus, né? O que tá tirando daí? Né? Porque tem vários tipos de anotação. Até você colocar nós maiores, nós menores, para denominar se tem mais conexões, se tem menos conexões. Então, assim, é um universo de possibilidades, né? E aí tem alguns vídeos que a gente vê, alguns tutoriais justamente tratando disso. Até da escala de cores que você vai considerar, né, para poder fazer uma ilustração que realmente ajude e não atrapalhe, né? Então, esse é um outro ponto que é interessante, sim. Mas é isso, Cris. Karine, parabéns. Obrigada. Eu tenho algumas coisas para comentar aqui. Obviamente, né, a Karine está mostrando uma compreensão do assunto que é digna de nota, né? Acho que foi bem clara a sua apresentação. A gente vem amadurecendo, e acho que o artigo também é um artigo que eu gostei muito desse artigo, da maneira que ele coloca as coisas, eu achei realmente bem interessante. E aí, algumas coisas que eu anotei para comentar, né? Acho que você pode ir para o fluxograma de trabalho dele, né? Que é o pipeline dele de trabalho. Aí, começou aqui, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção, e aconteceu ainda um pouquinho na apresentação, é a questão da tradução. Então, por exemplo, não estou falando aqui não, eu lembrando de alguns exemplos. Linhas celulares, né? São linhagens celulares, aquela velha história, né, de fármaco, droga, medicamento. Então, assim, fármaco e droga são termos que num determinado aspecto pode ser intercambiável, mas não em todos, né? Então, por exemplo, a gente pode usar o termo droga para falar de uma substância que é utilizada na terapêutica ou não. Sendo que, se é utilizado na terapêutica, eu sempre acho mais interessante a gente utilizar o termo fármaco. Mas, nos dois casos, a gente está falando de substâncias químicas isoladas. Já o termo medicamento, a gente já está falando de produto, que pode conter uma ou mais substâncias químicas. Então, assim, às vezes, quando traduz aqui, né, reposicionamento de medicamento, no caso aqui, a gente está falando de fármaco, a gente está falando de substância química. Então, é importante a gente prestar atenção nesses termos, nessas traduções e tal. Bom, em relação à Covid-19, né, a gente tem que justificar a relevância do nosso trabalho, do que a gente está fazendo, né? Ele que utilizou essa doença também está estudando reposicionamento de fármacos dentro da Covid-19, a gente tem que falar por que o trabalho é importante. Então, sem dúvida, a gente não está mais como em 2020, que não tinha vacina. Já temos algumas vacinas, mas a Karine mostrou como teve o boom de vacinação, como já está caindo, e o que os estudiosos falam que a gente vai ter que aprender a conviver com o SARS-CoV-2, assim como outros vírus. E é importante a gente ter, né, a manutenção do esquema vacinal e tal, para, de repente, né, nos aproximarmos de uma erradicação, mas a gente vê que nesse movimento anti-vacina, doenças que eram, entre aspas, consideradas erradicadas, estão voltando. Então, mesmo tendo se desenvolvido vacina e tal, desenvolver, né, ter um arsenal terapêutico para tratar as complicações da Covid, vai continuar interessante, né? Mesmo que a gente tenha menos pessoas morrendo, graças a Deus, tem menos pessoas morrendo, mas que morram menos pessoas ainda. Então, acho que o trabalho aí continua se mostrando relevante nesse sentido. Então, pode ser que a gente não tenha pandemia, que seja, né, aquela coisa espalhada por todo mundo,
né, em números altíssimos, a gente não tenha mais que fazer lockdown ou distanciamento social, mas a gente vai ter que conviver com esse vírus, né? E aí, em relação ao reposicionamento de fármacos, a Karine geralmente ela traz essa o que por que é interessante, a gente não pode perder de vista, embora eu acho que cada vez mais a gente possa ir mais diretamente ao ponto, né? Mas a gente tem um interesse principalmente no reposicionamento de fármacos quando a gente tem doenças raras que não vale a pena para a indústria farmacêutica investir, doenças que não fazem parte, não sejam um problema de saúde pública em países que efetivamente a gente tem desenvolvimento de medicamentos. Estamos conversando sobre isso com o Ives hoje. No Brasil, a gente não tem desenvolvimento de medicamentos. Então, algumas doenças que são importantes, malária, doença de Chagas no contexto brasileiro, a gente não tem a indústria alemã lá fora, americana, inglesa, desenvolvendo medicamento para esse tipo de doença. Então, é do nosso interesse, né, enquanto cientista brasileiro, pensar nisso. Doenças que são pouco frequentes. Se a gente tem investimento de bilhões, além de muito tempo, será que a indústria vai se interessar em produzir um medicamento com uma molécula inovadora para uma doença que não é muito frequente? E em relação à criança, né, a gente tem que dar todo o aspecto ético em testar substâncias em criança. Então, a gente vai vendo situações onde o reposicionamento de fármacos se faz mais interessante. E aí a gente tem várias possibilidades. Até já tivemos post no nosso perfil do Instagram falando sobre isso. Então, tem várias abordagens possíveis, desde a abordagem experimental até a abordagem cíclica, focando na molécula, buscando novos alvos, tendo a molécula como o norte, até buscar moléculas para uma doença que seja o nosso foco aí de estudo. E mesmo a abordagem em sílico, envolvendo computador, né? A simulação computacional, ela pode ser associada à quimio-informática, associada à bioinformática, dentro da bioinformática, várias possibilidades, desde você nortear o seu reposicionamento baseado no que os bancos de dados apontam sobre efeito colateral, e que aí você pode desviar o seu fármaco, né, do uso A para o uso B, vendo que ele apresenta um efeito colateral que pode ser, né, interessante para tratar uma outra doença, até chegar nessa abordagem da biologia de rede. E a biologia de rede, que por sua vez, né, está associada à linguagem de grafo, que não surgiu dentro da área de ciências biológicas, assim como a Karine falou, na área de humanas. Então, a biologia dos sistemas, ela parte do conhecimento do interatoma humano. Como que essas entidades biológicas, elas se relacionam. Mas se faltar alguma informação aí, né, se o interatoma estiver incompleto, a gente pode ter problemas aí nessa abordagem. Então, a Karine comentou alguma coisa nesse sentido, né? Esse artigo falou algo nesse sentido. Então, é como se a gente tivesse ali um quebra-cabeça a ser montado, onde a gente tem várias peças, mas algumas peças podem estar faltando. E dependendo da peça que estiver faltando, a gente não consegue ver, né, a imagem que o quebra-cabeça apresenta. Então, a gente tem uma certa limitação, mas quanto mais estudos se tem, mais informações são produzidas que fazem com que essa abordagem ela fique mais interessante, né? Menos sujeitas a falhas, né? Menos sujeitas a vieses. Então, a gente tem a biologia de sistemas como uma estratégia para o reposicionamento de fármacos, mas não significa que só vai ser usado também no reposicionamento de fármacos. Aqui a gente tem interesse de chegar nessa ponta. Mas tem algumas pessoas que podem se dedicar somente a fazer simulação do processo patológico. Mas a gente está buscando ir além, né? Então, tendo em vista o processo patológico, a simulação do processo patológico, ver que tipo de fármaco pode ser capaz de tratar aquela doença, entendendo não só a doença, como fármaco capaz de fazer perturbação naquele sistema.
né? Então, acho que a gente amadurecer essa visão, ela é importante. Então, a gente tem aqui no pipeline, né? O que ele está mostrando, né? Que ele obteve os dados dele, de que fonte? Nós estamos buscando obter os nossos dados da literatura. Vemos artigos que tratam de Covid, as proteínas que estão sendo mencionadas, os genes e tal, né? Então, extrair informação dessa fonte. Aqui ele extraiu informações de que fonte? Primeiro, através de uma referência em específico, que mapeou várias interações entre a proteína do SARS-CoV-2 e o hospedeiro, essa foi uma fonte. A outra fonte foram várias linhagens de células infectadas ou não com o SARS-CoV, onde ele foi capaz de observar que genes se apresentariam diferencialmente expressos. E assim como eu já compartilhei com vocês alguns vídeos para ajudar a entender a análise de resultado e tal, né? Tem alguns vídeos que eu posso compartilhar com vocês, inclusive para entender melhor como é que é essa análise dos genes diferencialmente expressos, aquele SEC, alguma coisa, e tem vídeos que mostram como que aquilo é feito, né? Até para normalizar os dados e tal, né? Só que como se a partir dessas fontes a gente tivesse várias fichas aleatórias, entre aspas. Tá? Então, assim, separou lá vários genes diferencialmente expressos, né? Várias proteínas que interagiriam entre, né? Seria uma interação entre o SARS-CoV e o ser humano, mas como que essas entidades biológicas elas se relacionam entre si? Porque, tipo assim, as informações esparsas, né, desconectas, o que elas vão contribuir? Então, eles pegam essas informações, né, esses genes diferencialmente expressos, essas interações proteína-proteína, e inserem, fazem o input dessas informações em algumas plataformas, em alguns bancos de dados, como o KEGG, esse HIP, não sei se é assim que fala, né? Esse HIT Predict String, que a gente está mais habituado, e são essas plataformas que vão dizer para a gente essas proteínas, esses genes que a gente introduziu, eles se relacionam entre si? Como que eles se relacionam entre si? Então, eles vão mostrar que nem sempre a relação é uma relação direta. Eu tirei do meu estudo a proteína A e a proteína B e elas se ligam. Às vezes, pega do estudo a proteína A, a proteína B, e elas não são conectadas diretamente entre si. Elas são conectadas pela C, pela D, pela E, pela F, pela J. Não é uma conexão direta. Então, o que eu acho interessante da gente perceber, porque eu também estava falando isso com eles hoje, que muitas pessoas, se a gente não souber explicar direito o que a gente está fazendo, pode pensar que o nosso trabalho não é original. Pode pensar que a gente está fazendo uma grande revisão da literatura. E não é isso que a gente está fazendo, né? Tudo bem, a gente não está lá na bancada obtendo algumas informações, mas quando a gente revela conexões que esses estudos eles não revelaram, a gente está introduzindo um dado novo na literatura e que precisa ser valorizado. E acho que ele faz essa valorização quando ele aponta esses genes IN, né? Então, ele utilizou várias bases de dados para ver como que essas entidades biológicas elas se relacionam. Então, você tem, como a Karine explicou, né, uma rede homogênea, você vai ver interação entre gene e gene, ou interação entre proteína e proteína, e você pode juntar tudo isso vendo genes que interagem com proteínas e com outras coisas que sejam de interesse. Então, não sei se aqui na projeção dá para visualizar, mas se for no artigo, né, e talvez o Felipe esteja enxergando melhor, o que ele tenta representar na UKS? Daqueles nós, qual foi a fonte? Então, o roxo mais escuro, esse veio lá do, se eu não me engano, das linhagens celulares, né? O preto se foi lá do PI. E aí ele está revelando qual foi a conexão que foi dada pelo KEGG, pelo HIP, pelo HIT Predict, pelo String, que ele colocou ali como cores, né? Laranja, azul, pink, verde, né? Então aí ele está mostrando genes de diferentes cores, querendo mostrar qual foi a fonte daquela informação, né? Foi o artigo do Gordon,
foi as linhagens celulares, foi o KEGG, foi o RIP, foi da onde, né? Então, mostrando aí esse 5KS. E aí, o que essas bases de dados elas trazem, né? Como que elas fizeram aquelas conexões? Qual foi a fonte de informação? Então, veja, né? Quando a Karine fala dado experimental e dado da literatura, obviamente, na literatura, a maior parte das vezes, a gente tem dados experimentais, que alimentaram a literatura. Mas ali ele está querendo diferenciar o que veio de artigos científicos e o que a gente tem os pesquisadores alimentando diretamente esses bancos de dados. Porque se vocês forem pesquisar, os gestores, os curadores desses bancos de dados, aceitam que as pessoas submetam os seus dados para esses bancos. Então, são dados que chegam através de pesquisas, mas que não são dados que já foram publicados em periódicos e tal. Então, assim, se eu tenho aquela conexão sendo mostrada por artigos já publicados e outros pesquisadores vão lá e dão dados experimentais que corroboram aquela conexão vai ter um grau de confiabilidade maior, né? Lá de 100% de 1. Então, se só tem dado experimental, aí já não vai ser 1. Se só tem dado da literatura, né, também não vai ser 1. Então, você tem essa estratificação. E a gente determina o ponto de corte que a gente quer. Sem dúvida, se a gente bota um nível de confiabilidade maior, a gente tem uma rede mais limpa, com informações mais confiáveis, o que é interessante. Então, quando vocês forem ler o projeto do livro da Karine, vocês vão ver que a gente estabelece o ponto de corte considerando o que o string trabalha enquanto ponto de corte. Eu acho que o mínimo é 0,4, 0,7, 0,9 e a gente estabeleceu, se não me engano, 0,9, né, que seria um nível de confiança maior. Né? Aqui a gente estabeleceu 0,75. Então, ele não está diferenciando 0,75 de 1 do 0,9. Então, ele não está atribuindo peso. É acima de 0,75 ou não, né? Agora, como a Karine fez questão de salientar, não há estudo experimental sem controle. Como que eu vou saber o que a Covid faz expressar mais ou expressar menos se eu não sei como é que é numa situação normal? Então, a gente tem que ter um controle adequado para a gente fazer essa diferenciação. E o controle não é simplesmente assim, não tem nada. É interessante, como ela falou, você meio que simular o que foi feito com a célula infectada, foi espetada alguma coisa lá? Então, eu vou simplesmente espetar salina. Só que aquele estresse, o que aquele estresse por si só é capaz de determinar, independente de sarcose. Então, por isso que ela quis dizer ali, que ele fez questão de mostrar, né? E eu acho interessante uma coisa que ele coloca, não lembro de ter todos os artigos reforçando isso, e quem está trabalhando com isso precisa ficar atento, é que ele coloca data de tudo. Quando que ele utilizou o string, quando que ele utilizou o RIP, quando que ele utilizou aquilo. Por quê? A gente tem esses bancos de dados sendo constantemente alimentados. Então, para não ficar aquele negócio, você não verificou uma determinada conexão aqui que é importante. Pô, mas quando eu fiz o meu trabalho, essa conexão não estava prevista. Então, eu achei interessante ele colocar a data de tudo. Eu acho que para a gente, né, fazer a mesma coisa. Né? Então, a gente tem aqui, né, ele separou por esquema de cores o que veio da interação com o vírus hospedeiro lá do Gordon, o que veio das linhagens celulares e o que ele revelou, baseado na análise dele, né, que faz a conexão entre esses genes. Então, a gente tem uma rede, a gente tem como analisar essa rede topologicamente. E aí eu estou respondendo já meio que a pergunta do Felipe, algumas outras perguntas que surgiram, né? Então, a gente tem vários parâmetros topológicos. O mais simples é a centralidade do nó, que é dito um parâmetro local. Simplesmente ver aquele nó, ele é conectado com 10 outros nós, com 5 outros nós, com 100 outros nós. Então, essa é a centralidade do nó, parâmetro local. E tem muitos autores que gostam de colocar um nó que tenha maior conexão de um tamanho maior do que aquele nó que apresentam menos conexões.
Mas a gente tem outros parâmetros topológicos que são ditos globais. Então, dentro de uma rede, aí tem o closeness, o betweenness, o shortest path, que foi o que ele utilizou aqui. Então, a gente tem que entender qual é o conceito do shortest path que ela apresentou aí. E aí, tudo isso é numa tentativa de quê? Da gente identificar nós que são mais relevantes. Então, todos esses parâmetros caminham nesse sentido. Temos vários nós, mas quais que se destacam nessa rede? Então, no processo patológico, quais nós são mais importantes? Então, quando eu for buscar fármacos, de repente é interessante buscar fármacos que interajam com esses nós que eu consegui identificar através desses parâmetros topológicos que são mais relevantes. Então, talvez, né, também estava falando isso com o Ives hoje, esse tipo de análise ainda seja mais reducionista e muito ainda preso ao princípio fundamental lá da farmacodinâmica, que um fármaco, para determinar a sua ação, precisa interagir com um receptor farmacológico. Mas na visão mais holística que a biologia dos sistemas ela é capaz de dar para a gente, esse paradigma é um pouco mexido. Por quê? Será que eu preciso mexer necessariamente com esse nó? Ou será que tem outro nó que se relaciona com ele? Que se eu mexer, eu posso também promover alguma alteração que seja benéfica no tratamento da doença. Então, tem várias maneiras de analisar. E aqui, uma maneira que ele tentou fazer para ser menos reducionista é tentar ver o que era comum entre a rede que veio da interação vírus-hospedeiro, que veio do gene diferencialmente. Então, ele tentou ver, assim, os nós, os genes que eram comuns, que não se apresentavam somente, só era importante somente para um conjunto desses dados. Então, nós que se mostrassem importantes considerando todos esses conjuntos de dados. Já a proposta para a Karine e para o Ives é uma proposta que segue, de certa forma, a mesma lógica, mas, a meu ver, um pouquinho mais, não sei se rebuscada, né? Mas tentando caracterizar não um nó importante, mas um conjunto de nós dentro daquela rede que seriam importantes e que seriam a assinatura da doença. Então, a gente teria aí uma análise diferente, que seria a análise de cluster. A gente identificar grupos, sub-redes dentro dessa grande rede. E a ideia seria encontrarmos fármacos que mexessem com um determinado número de genes, de proteínas, que fosse meio que sobreposto a esse da doença. Então, que o fármaco ele não modulasse somente uma proteína, um gene daquela subrede, mas que ele modulasse também um conjunto de genes, um conjunto de proteínas que, vamos dizer assim, coubesse dentro da assinatura daquela doença. Então, promovendo uma perturbação, mas num sentido diferente da doença, que aqui ele não chegou exatamente a fazer esse tipo de análise, né? Porque, assim, se você tem um gene que é suprarregulado, e aí outros artigos eles diferenciam, né? Que o gene vai ser suprarregulado ou infrarregulado, é interessante, por exemplo, e aí quando fala do CIMEP, que a gente já viu em outras apresentações, né? Se a minha doença está associada a uma infrarregulação daquele gene, não me interessa um fármaco que mexe com aquele gene também no sentido de infrarregulado. Vai me interessar um fármaco que mexa com aquele gene no sentido de suprarregulado. Se o problema foi uma diminuição da sua excreção, que o meu fármaco seja capaz de restaurar aquele sistema, fazendo a expressão voltar para o nível entendido como um nível normal. Então, esse tipo de análise, que a gente no nosso projeto chama de ganho e perda de função, ele não chegou a considerar, né? Então, de fato, existem várias maneiras de analisar esses parâmetros a partir do gene semente, conhecendo outros genes que aquele estudo diretamente não revelou, e você formando uma rede, analisando como que aquelas proteínas interagem dentro daquela rede. Aí eu não sei, Felipe, né, você estando conectado, se eu conseguir responder
a sua pergunta, porque aí você vai elencar os fármacos de acordo com essa lógica, né? Uma vez sim. identificando as proteínas mais relevantes, os fármacos capazes de mexer com essas proteínas mais relevantes. Sim, consegui compreender assim. Bom, então, acho que é isso. Acho que das considerações que eu tinha para fazer era basicamente isso, né? Mas acho que a Karine deu conta muito bem do recado, né? Apresentou muito bem, trouxe, foi muito didática na hora de tentar fazer com que quem está menos habituado com essa análise topológica de rede conseguir visualizar um pouquinho o que isso significa, né? Bem como o que seria uma rede homogênea, uma rede heterogênea, uma rede multicamada. Então, acho que você foi muito bem sucedida na sua apresentação. E aí faz parte, no final, né, a gente fechar os pontinhos e para que todo mundo, cada dia mais, né, se sinta mais maduro em relação a esse tema. Mas eu acho que é isso, pessoal. Obrigada. Karine, mais uma vez, aí, parabéns, tá?